Fala galera, como é que vocês estão? Muito boa noite aí, é um prazer estar aqui com vocês, Marcos Rosa de novo na área para falar mais um pouco sobre o mercado da NR13. Hoje eu vou aproveitar aqui nessa live para falar um pouquinho sobre o treinamento, o curso de inspetor de compressores de ar, né? Que nós estamos aí na segunda aula. E eu queria ver aí, né, se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão. Eu separei aqui alguns temas legais para a gente falar, né? Já mandaram aqui algumas dúvidas para a gente e eu vou respondendo essas dúvidas primeiro. E aí você aproveita, né? Tem um card de perguntas aqui, tá vendo? Esse balãozinho aqui com um ponto de interrogação. Aproveita para colocar a sua dúvida aí sobre essas duas aulas. Infelizmente amanhã a gente não consegue fazer live, né, para tirar dúvidas da terceira aula, então a gente vai fazer o quê? Hoje a gente tira dúvidas das duas primeiras aulas e amanhã, se você tiver alguma dúvida, coloca lá no chat, que fica na parte de baixo ali da aula, tá bom? Amanhã nós vamos liberar as 3 aulas, então se você ainda não começou a fazer esse treinamento, que é um treinamento gratuito, aproveita. Vai no meu direct do Instagram, desculpa, no direct não, vai na bio do meu Instagram, que lá tem um link para que você consiga fazer a sua inscrição, ainda dá tempo. Eu vou deixar as 3 aulas gratuitas do treinamento liberadas para vocês até amanhã, na parte da tarde. E na sexta-feira a gente vai deixar o dia para entrega dos certificados de conclusão. Então todos vocês que estão aí fazendo o treinamento, né? Ontem fez a primeira aula, hoje a segunda aula, amanhã a terceira aula. E na sexta-feira a gente faz aí, na quinta e na sexta-feira a gente faz a entrega, né? De todos os certificados. Lembrando também que ontem nós fizemos aqui uma live muito legal. Quem não assistiu a live de ontem, depois vai lá no meu Instagram para fazer aí a avaliação. Foi muito bacana porque nós falamos com 2 alunos do curso de alta performance em NR13, alunos que já estão performando, já estão aí, né, faturando acima de 10 mil reais por mês, e eu acho muito bacana isso. Tô vendo que as perguntas já começaram a chegar, pode colocar a sua pergunta aqui, você que está chegando agora. Boa noite, pessoal. Coloque aí o seu nome e de onde você é também nos comentários que eu vou ler aqui, tá? Cada um de vocês, vou falar aqui um pouquinho contigo. No final dessa live eu também vou chamar aqui alguém, se alguém quiser, né, claro, para falar ao vivo comigo, fazer uma pergunta no ao vivo comigo, beleza? Então se preparem aí. Hoje fizeram uma pergunta muito interessante, que foi sobre teste hidrostático, né? Até a pessoa que fez pelo próprio chat lá do treinamento. E aí, a pergunta que ele fez foi o seguinte: Marcos, no treinamento você não falou de teste hidrostático. Por quê? É necessário executar o teste hidrostático? Aí a resposta é o seguinte, vamos lá. Quando você faz o teste hidrostático falado na norma NR13, com base no UG 99 do código ASME 8 divisão 1, lá fala o seguinte, que teste hidrostático é um teste feito com água, no caso, né? Com uma pressão 1,3 vezes a PMTA do vaso de pressão, a maioria das vezes é assim. E esses equipamentos, os compressores de ar, né, não são diferentes. Hoje mesmo eu estive lá numa fábrica de compressores de ar e eu vi como eles executam o teste hidrostático de forma muito rápida. Eles têm uma fábrica, né, que fabrica lá, 200 equipamentos por dia. Então imagina que eles diariamente executam testes hidrostáticos em 200 equipamentos. Então imagina que a quantidade de teste hidrostático é muito alta. Então são funcionários que ficam lá como se fosse uma linha de produção de teste hidrostático. Mas para que serve o teste hidrostático de fabricação? Para garantir a estanqueidade e também para fazer um alívio, né, para aliviar as tensões residuais dos processos de soldagem dos equipamentos. Então o teste hidrostático serve para essas duas coisas, ok? Só que a norma NR13 fala de teste hidrostático de fabricação, tá certo? Por isso que quando eu falei sobre inspeção em compressores de ar, a inspeção em si, ela não obriga você a executar o teste hidrostático. Quando, então, um profissional habilitado precisa executar um teste hidrostático? Vamos lá. Primeiro,
Se o vaso de pressão for fabricado antes de 2014, antes de 2014 o vaso de pressão foi fabricado. Se for esse o caso, você não tem necessidade, não é uma obrigação realizar o TH, tá? Mesmo que se você não tiver nenhum registro de TH, mesmo assim, fica a critério do profissional habilitado realizar esse teste ou não. Se o equipamento foi fabricado após 2014, pelo menos um teste hidrostático ele tem que ter. Caso você não encontre, então, o teste hidrostático de equipamentos fabricados após 2014, pelo menos um, né, na primeira inspeção subsequente, você tem que fazer esse um teste hidrostático para garantir, né, a estanqueidade do equipamento, ok? Então, essa é a regra da NR13. Lembrando que teste hidrostático é de fabricação e não sempre, né, não periódico, como era antigamente na norma. A norma já mudou há muito tempo, desde 2014 que a norma mudou e ela trouxe, né, esse novo parâmetro que teste hidrostático não precisa ser refeito, né, várias e várias vezes ao longo da vida do equipamento. Beleza? Pessoal, relembrando aqui, vamos ver quem que está chegando aqui na nossa live. Temos aqui o Diego Silva, inspetor de equipamentos, inspetor de pintura. E aí, Diego? Seja bem-vindo à nossa live. O Bruno. E aí, Bruno, como é que tá a aula de hoje? Observei acúmulo de resíduos na parte inferior do reservatório. Em determinados casos, não se aplica o Basecamp? Uma pergunta do Bruno aqui. O Bruno Reis, de São Carlos, São Paulo. Pertinho de mim aqui, hein, Brunão? Cara, vamos lá. Caso você perceba corrosão, tá? E não simplesmente acúmulo de sujeira. Se você observar corrosão, sim, eu recomendaria fazer um Basecamp para ter certeza, né, se há ou não uma corrosão generalizada na parte interna do equipamento, ok? Mas no caso do vídeo que eu mostrei na aula 2, né, apesar de ter ali um pouco de borra, de óxido, isso daí é praticamente algo normal que vocês sempre vão ver, porque esses equipamentos eles não são pintados internamente, eles oxidam mesmo, tá? Por isso que é tão importante fazer a drenagem de compressores de ar. Quer ver um exemplo? Um compressor de ar parafuso que produz uma quantidade maior de ar, né, em termos de vazão, ele tem mais ou menos 1,5 litro de água por dia ele produz. Então esses equipamentos de grande porte vai produzir 1,5 litro de água por dia. Imagina o seguinte, quando você não faz a drenagem, e a maioria das vezes esses equipamentos de grande porte tem um dreno elétrico automático, justamente para evitar esse tipo de situação, ok? Aquele lá que nós fizemos a endoscopia, ele era um equipamento de pequeno porte, dá para perceber que ele é pequeno. E aquele equipamento, ele provavelmente ficou um tempo sem drenar. E aí, como ficou um tempo sem drenar, ocasionou esse acúmulo de sujeira, né, por dentro. Eu não fiz o Basecamp nele, não vi necessidade, porque eu não observei nenhum tipo de corrosão, tá? Apesar da cor, né, amarelada. Mas se você quiser, e se você for profissional habilitado e estiver dentro do seu critério, pode fazer, viu, Bruno? Fica à vontade, cara. Vamos ver quem mais está aqui na nossa aula. César. O César de 45 anos, mais o Pedro de 6. Abraço aí pro Pedrão. E aí, César, como é que você tá, meu amigo? Vamos ver quem mais colocou aqui. A Ingrid também tá aqui. Quem mais colocou o nome? Vamos ver. Purgadores, ó o Bruno aí, ó. O Bruno falando purgadores, exatamente. Tem que colocar, cara. Eu tenho uma situação, como eu tenho muito contato com fabricantes, né, de compressores de ar, olha só cada situação que aparece. Teve um cliente que falou assim, meu equipamento tá com problema. Aí o cara falou assim, mas qual é o problema? Eu ligo ele, não dá 10 minutos, ele para de funcionar, ele desliga, o equipamento desliga, ele não enche, eu não consigo usar o ar, mesmo sem, né, ele tá cheio de ar comprimido, ele desliga. Foram avaliar, o equipamento ele estava tão cheio de água, que não tinha nem 2 dedos, né, de
espaço para o ar. Então imagina o seguinte, se não faz a drenagem, gente, isso vai acumulando, acumulando. Por que acumula água dentro do compressor de ar, né, dentro do cilindro ali? Porque o ar que a gente respira tem uma umidade relativa, né? Já ouviu falar, a umidade relativa do ar hoje está em 70%, em 60%, às vezes está o tempo muito seco, né? Aí você fala, não, tá muito ruim para respirar, a umidade relativa do ar está em 10%, super seco. Mesmo estando seco, ainda tem umidade. Então imagina que quando eu pego esse ar e comprimo ele, eu estou fazendo o quê? Eu estou reduzindo a área e eu vou reduzir também a umidade. Então essa umidade vai condensar e vai ficar no fundo desse equipamento. Por isso é importante então a drenagem. Alguns fabricantes, inclusive, colocam no manual que a drenagem tem que ser diária. Mesmo se não tem um purgador automático, que é muito barato um purgador automático, tá? Você tem que ter diariamente essa drenagem realizada para não acontecer exatamente isso que o Diego falou aqui, né? Vamos ver se mais alguém colocou. O Advilson Ipatinga, Minas Gerais. Ei, Ipatinga, terra do aço. Abraço aí, Advilson. O Jean Silva também está aqui. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Joel de Vitória. Ô, Joelzão, um abraço para você. Como é que você tá, cara? Carlos Lisboa, Manaus. Amazonas, manda um salve. Um salve aí pro Amazonas, né? Lugar top demais aí, Manaus, hein, cara? Você tá num lugar show de bola. Um abraço aí também pros meus amigos, meus alunos de Manaus aí. Boa noite. O Túlio também tá dando boa noite aqui. Vamos ver quem mais. Carlos Braz, Ponta Grossa, Paraná. E aí, Carlão, vamos ver. No relatório de inspeção é necessário anexar o certificado de calibração, inclusive do aparelho que mede a espessura da chapa. Carlos, a norma NR13 não exige isso, tá? Que você anexe o certificado de calibração do aparelho, do equipamento. Mas é que você não viu, talvez você não reparou. Se você voltar o vídeo, você vai ver que no relatório, o modelo, onde tem as espessuras, né, que a gente chama de avaliação estrutural, que é a medição de espessura, na parte de baixo eu coloco o modelo, a data de calibração e o número do certificado de calibração. Eu descrevo isso no relatório. Então é importante que você tenha essa descrição para o seu cliente ficar mais tranquilo. Não é uma prática, né, minha, pelo menos, de colocar a cópia, né, do equipamento, a cópia da calibração, o certificado de calibração. Mas não é também errado você colocar. Você pode colocar se você quiser. Não tem problema nenhum, beleza? É importante que o equipamento esteja sempre calibrado, né? Esteja sempre em dia essa calibração, porque é uma forma de você mostrar para o seu cliente que você leva a sério a situação da inspeção em si, beleza? O Carlos Braz aí fez essa pergunta lá de Ponta Grossa. Abraço pro Paraná. Cara, eu gosto muito do Paraná. Fui muito para Maringá, né? Ali na região da Cocamar, ali em Engenheiro Beltrão. Conheço um pessoal bacana ali de Engenheiro Beltrão. Meu amigo Leandro, né? Que é de lá de Beltrão. Vamos ver aqui. Ó, o Adriano Lira tá aqui também de Aracaju, Sergipe. Tá longe, hein, meu? Show de bola. Tô pegando um trampo para fazer aí em Aracaju, hein? Vamos ver outro aqui. O Jean Palmas, Tocantins. Ê, Jean, já fui em Palmas também. Cidade top. Cidadão planejado lá, Palmas, no Tocantins. Totalmente planejado. As avenidas enormes lá. Abraço pro Jean. Deixa eu ver aqui, ó. Túlio de Fortaleza, Ceará. Mora muito bem também, hein, Túlio? Deixa eu ver aqui. Toritama, Pernambuco. Toritama, Pernambuco. Essa eu não conheço não, hein? Será que fica longe de Recife? O Caldeira, 4272, passou aqui. Ó, Seruwork Engenharia. Seruwork, C-Work Engenharia. SE-Work Engenharia. Segue lá o pessoal da SE-Work, gente. Ó, de quanto em quanto tempo é necessário enviar o ultrassom para calibração ou laboratório, ou é o laboratório que define? Cara, excelente pergunta. Vamos lá. Depende do procedimento interno da sua empresa, ok?
No caso da minha empresa, a Engie Engenharia, nós temos um procedimento interno da qualidade, né, que define a calibração dos instrumentos de medição a cada 1 ano. Mas você pode fazer isso a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, isso vai depender do seu critério de aceitação. Eu acho importante a cada 1 vez por ano fazer. Mas por que eu coloco 1 ano? Porque eu coloco também que cada equipamento ele precisa ter também um bloco escalonado para fazer a autocalibração. Então imagina o seguinte, o equipamento, o medidor de espessura, não tem nenhum aqui para mostrar para vocês, mas o medidor de espessura ele tem uma moedinha, aquela moedinha para fazer a zeragem do cabeçote, ok? Você vai zerar o cabeçote ali. Essa zeragem não é uma calibração. Então você precisa de um bloco escalonado. O que seria um bloco escalonado? Se eu for fazer a medição em aço carbono, eu vou ter um bloco em aço carbono com 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros. E aí eu vou fazer essa autocalibragem sempre que eu iniciar um trabalho. Por que isso é importante? Isso está no procedimento, né? Para que você garanta que não vai ter variação, né, maior do que o que está especificado, inclusive, no procedimento. Né? Qual que é a variação tolerável? Sei lá, 5 centésimos, eu acredito que é o que está no nosso procedimento, é tolerável, 5 centésimos de variação. Agora, maior que isso, mais que isso, não. Eu já vi situações que o pessoal falou assim, Marcos, meu equipamento está variando 5 décimos. Cara, variações de 5 décimos necessita uma avaliação melhor, porque às vezes você está com o equipamento danificado ou até o cabeçote, né? O sensor transdutor pode ser que está com defeito, pode ser que está com algum fio solto, alguma coisa assim. Então é necessário, sempre que você for iniciar um trabalho, fazer essa autocalibração. E a calibração no laboratório de acordo com o seu procedimento pessoal. No meu caso aqui é um ano, beleza? S-Work Engenharia, obrigado aí. Obrigado pela pergunta. União, ó o Fábio Vargas aqui, ó. Abraço, Fabião. União Vitória. União da Vitória, Paraná. Essa eu não conheço também não, Fabião. Onde fica? Perto de onde? Perto de Londrina? Olha aqui, outro do Paraná, aqui, ó. O pessoal do Paraná tá forte, hein? Ibiporã. Essa eu já ouvi falar, essa cidade. A Caldeira 4272 pergunta, ó, a integridade da caldeira, em quantos anos se faz a necessidade de fazer, ou se faz a necessidade de fazer sempre a prevenção e a medida de espessura de chapa no corpo da caldeira, ou seja, ultrassom. Vamos lá, ó. Toda inspeção, né? Isso serve para vaso de pressão, tubulação, caldeira e tanque. Toda inspeção. O profissional habilitado vai definir quais são os critérios de avaliação e definir quais são os ensaios não destrutivos que vão entregar, né, um resultado para que ele possa avaliar se está dentro ou não, se está aprovado ou reprovado. Cara, eu nunca vi, né, nenhum tipo de inspeção sem medição de espessura, porque a medição de espessura ela é a principal ferramenta para você avaliar a integridade estrutural, se a espessura encontrada está acima ou abaixo da espessura mínima calculada para aquela PMTA. Você perguntou sobre caldeira, né, caldeira? Então, imagina o seguinte, se você tem uma caldeira, olha lá, uma caldeira de categoria B, por exemplo, que é uma flamotubular. Você tem 2 espelhos, né, e um tubulão de chama por dentro, ok? Se você medir a espessura dos espelhos, né, e der lá uns 7 milímetros, por exemplo, você precisa recorrer ao prontuário da caldeira para saber qual é a espessura mínima para aquela PMTA. Então ela pode ter uma PMTA de 10, de 20, sei lá, de 10, de 18 kg, de 16 kg, de 12 kg. Depende da PMTA que ela está especificada, vai ser uma espessura mínima para aquele item, para o espelho. Se a espessura mínima for 8 milímetros, por exemplo, você encontrou 7, tem que reprovar. Agora, imagina o seguinte, você vai lá fazer uma inspeção e não mede a espessura. Qual que é a conclusão? Como que você vai chegar num relatório conclusivo? Não existe a possibilidade. Então você precisa sim fazer, no mínimo, medição de espessura em todas as inspeções. Se a inspeção é anual,
anualmente. Se a inspeção se um vaso é de categoria 3, a cada 3 anos a inspeção, toda a inspeção periódica, toda a inspeção interna e externa, toda a inspeção tem que medir espessura, ok? Para você avaliar o que a própria norma fala, né? Que é o monitorar a vida útil do equipamento. Você só consegue fazer isso, monitorar a vida útil do equipamento através da medição de espessura. Beleza? Caldeira 4272, né? Que fez essa pergunta. Obrigado, viu? Vamos ver quem mais colocou aqui de onde é. Ó, o Fábio Vargas colocou aqui que é de 250 km de Curitiba. Tá longe de Curitiba, hein? 250 km. Show de bola. Eu fico, né? Eu tô em Sertãozinho, que é a minha cidade natal. Eu moro aqui em Sertãozinho, né? Que é interior de São Paulo. Nós estamos a 300 km de São Paulo, capital. Beleza? Vamos ver aqui quem mais colocou. O Fábio Vargas, divisa de Santa Catarina. É longe, hein, Fabião? Ó, o SE-Work Engenharia colocou aqui, ó. Quais testes, além da medição das chapas, deve fazer em caldeiras acima de 25 anos? Cara, bacana. Não tem muito a ver com o nosso treinamento, né, de compressor de ar, mas eu vou responder para você, viu? Vamos lá. O S-Workers é de Patos de Minas. Ah, cara, eu conheço Patos de Minas. Patos de Minas. É aí que tem a... Como que chama aquela empresa que fabrica caldeira? Engetec? Como que chama aí? Fala aí pra mim. S-Work. Como que chama aquela empresa que fabrica caldeira que tem na sua cidade, em Patos aí? Enge alguma coisa, não me lembro muito bem. Vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta, né? Então a pergunta do S-Work é: quais testes, além da medição de espessura das chapas, deve ser feito para caldeiras acima de 25 anos? Vamos lá. A norma NR13, ela fala sobre a inspeção de integridade de caldeira, que é essa que você está falando, que é acima de 25 anos, ok? Então imagina o seguinte, se ela fez 25 anos hoje, e a inspeção está vencendo hoje, eu vou fazer uma inspeção de integridade, que com base na norma NR13 tem que ter uma maior abrangência. Então eu não posso fazer simplesmente uma medição de espessura e um visual nesse caso. Eu preciso fazer o quê? Alguns testes, algumas análises que tragam, né, ao profissional habilitado a informação de que se a caldeira passou ou não por situações talvez de aquecimentos, né, altos níveis de aquecimento descontrolado, um aquecimento descontrolado. Então vamos lá. Se faltar água na caldeira e a caldeira continuar com gás, ou continuar com óleo, ou se for uma caldeira a lenha, né, mais difícil ainda, quando não atomizado, né, quando não é cavaco, é uma lenha grande. Então, se você tem lá um monte de lenha e faltou água na caldeira, a lenha continua pegando fogo, não tem jeito de tirar. Então, imagina que essa caldeira sofreu um problema, faltou água e continuou pegando fogo lá na fornalha e essa caldeira subiu a temperatura para 900 graus, ok? A estrutura cristalina do material pode vir a colapsar, ela vai transformar. Então você vai ter uma transformação microestrutural que pode afetar a resistência do material. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a caldeira ela foi fabricada, o tubulão da caldeira foi fabricado com a STM USA 516 graus 70. Ele tem lá uma dureza de 150 HB. Vamos falar em dureza para que você entenda melhor. Mas esses cálculos é feito às vezes com resistência à tração, tá? Então imagina lá, 150 HB. Se você tem 150 HB num material íntegro, se ele tiver decomposto por um alto, né, aquecimento, esse material ele pode cair a dureza. Então ele vai baixar de 150 HB para 100 HB. Isso significa que a resistência à tração ou a tensão máxima, né, para efeito de cálculo também vai diminuir. Então se o cálculo daquela caldeira para 28 quilos foi de espessura mínima de 25 milímetros, por exemplo, do tubulão, pode ser que agora, com essa nova dureza ou nova resistência, por conta dessa questão, a espessura mínima vai ser maior, vai ser 28 e não 25. Então isso quer dizer que talvez a caldeira esteja reprovada. Se você encontrar, por exemplo, uma espessura
menor do que essa nova calculada, com certeza vai dar problema. Então é por isso que é importante fazer algumas outras análises. Qual que eu recomendo? Metalografia e dureza do material. A metalografia para você avaliar a microestrutura e saber se houve ou não algum comprometimento microestrutural, e a dureza para você entender se houve baixa ou não da resistência do material, porque existe ali uma relação empírica. Eu mostro isso aí, né? Tem um módulo inteiro que fala só sobre inspeção de integridade dentro do curso de alta performance em NR13. Se você não é aluno ainda e quer saber mais, vai lá, faz a inscrição do curso, né? Nós vamos abrir aí as inscrições na quinta-feira. Você vai ter a oportunidade de entrar para o curso com um preço muito mais em conta, né? Que é uma promoção mesmo que a gente está fazendo para que vocês possam aproveitar. Beleza? Pessoal de Pato de Minas aí, vamos ver se eles colocaram aqui o nome da empresa. Engeman, aí, ó, eu falei Engen, não lembrava qual que era. Engeman, já tive aí na Engeman, uma das maiores do Brasil. A Engeman, galera, lá de Pato de Minas, quando eu fui lá, nossa, faz uns 15 anos mais ou menos que eu fui lá, eles já fabricavam caldeiras grandes, caldeiras mistas, né? Eles têm um processo lá muito bacana. Inclusive a parte de soldagem lá, eu que adequei para eles usavam um processo que não atendia, e eu fui lá e fiz um estudo e adequei lá o processo de soldagem para eles das caldeiras. Depois daquilo lá eles nem me ligam mais, o pessoal da Engeman. Abraço para Engeman aí, sucesso para eles, né? É isso aí, galera. Vamos ver quem falou mais. Interface. Patos de Minas, Ipatinga, Minas, Vale do Aço, aí ó, o Lucas de Ipatinga lá, Vale do Aço, ô cidadão aí também. Vamos ver, integridade, precisa de endes, ó, o Vavá Almada, falou, os ensaios não destrutivos são importantes também. Eu recomendo, além das medições de espessura, visual, fazer pelo menos, né, metalografia e dureza, mas alguns profissionais também praticam aí fazer ultrassom na solda, né, ou partícula magnética, eu já fiz também, já dependendo da situação da caldeira e do tempo de uso, é importante que você faça também um ensaio não destrutivo para garantir se tem ou não alguma trinca superficial. Vamos lá, o Alvimar Patrocínio Ferreira perguntou o seguinte: boa noite a todos, Marcos. Você já fez enquadramento de tubulações de PVC na NR13 atual? Em 1º de novembro de 2022, não cita o desenquadramento e nem o enquadramento. O que faz nesse caso de enquadramento? Cara, boa pergunta, viu? Você sabe que o Alvimar, né, fez essa pergunta das tubulações de PVC. Eu sei que equipamentos fabricados em... equipamentos, aí já é vasos de pressão, fabricados em PRFV, que seria plástico de fibra de vidro reforçado, esses não se enquadram na NR13 e isso está bem claro lá na norma, tá? Agora, tubulação, eu acredito que como a maioria das tubulações, elas são interligadas a vasos de... As tubulações que se enquadram na NR13, tá? São interligadas a vasos de pressão que tem processos com fluidos A ou B, né? Ou A ou B. Então, dependendo da tubulação, dependendo da classe do fluido, se essa tubulação, mesmo sendo em PVC, tiver interligando dois vasos de pressão categorizados, né, e tiver classe de fluido A e B, eu acho que você tem que fazer sim o enquadramento. E vai muito do profissional habilitado. Eu, sinceramente, eu nunca vi essa situação. Eu estou no mercado já há mais de 20 anos, eu nunca vi uma situação onde a tubulação seja de PVC. Tem se usado muito, né, PVC para tubulação de ar comprimido. Então, o ar comprimido, por exemplo, hoje em dia só se usa aí PVC. Acho que não é PVC, acho que é um polietileno, na verdade, né? Ele é um plástico também, mas é um polietileno. Ele não tem a mesma categoria do PVC.
Mas de qualquer forma, esses aí, ar comprimido, não vão entrar na NR13, né? Eu entraria somente classe de fluido A e B, que aí são fluidos inflamáveis, né? Eu nunca vi nenhuma situação como essa, mas se eu ver, né, eu enquadraria. Eu tive recentemente fazendo um treinamento em Vitória, no Espírito Santo, lá na Fluid Control, e quem deu o treinamento lá, né, eu estava como aluno, e quem deu o treinamento foi o Arthur Cardoso. Um forte abraço aí, Arthur, para você, se você estiver vendo aí a live. E o Arthur falou lá de situações, cara, muito diferentes. Por exemplo, válvulas de segurança fabricadas em vidro, por exemplo. Tubulações fabricadas em vidro, porque passa um tipo de ácido, né? E aí é classe B, ou A, no caso, vai estar aí como essa categoria. E passa um ácido muito corrosivo, extremamente corrosivo. Se eu não me engano, o que ele citou lá era o ácido clorídrico, ácido clorídrico e ácido nítrico. Então imagina que esses ácidos, né, fábrica de ácido nítrico e fábrica de ácido clorídrico, não pode usar aço, né, na tubulação, não pode usar aço nos equipamentos. E aí eles usam vidro. Ó, a válvula de segurança era de vidro e as tubulações eram de vidro. Então nesse caso, provavelmente vai existir um tipo de cálculo, né, feito para que aquele vidro, a parede da tubulação, a parede da válvula, resista à pressão, né, exercida ali. Mas tudo isso cara, é assim, extremamente complicado. Eu sinceramente nunca passei por essa situação, mas eu enquadraria sim, se fosse o caso, tá bom? Alvimar, pergunta difícil você fez, hein, Alvimar? Vamos ver aqui o Sami Chave, Montes Claros. Abraço pro Sami aí. Alvimar, sou de Belo Horizonte. Alvimar de Belo Horizonte. Vamos ver quem mais. Ricardo. Um abraço pro Ricardo também. Abraço pro Murilo. Abraço para Vini. O Vini 11. A norma pede para fazer inspeção interna sempre que faz as inspeções periódicas? Boa pergunta, Vini. Na verdade, existem dois tipos de inspeção em vasos de pressão, que é a interna e a externa, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Fez a inspeção inicial, ó, o equipamento estava novo, fez a inspeção inicial e começou a rodar. A primeira, dependendo do critério do profissional habilitado, ele pede para fazer interna e externa. Então, ele vai lá, faz interna e externa. Se a primeira foi interna e externa, e quando eu falo interna e externa, porque, gente, é o seguinte... Não quer dizer que a inspeção interna, você vai lá e vai fechar o olho porque está no externo, entendeu? O profissional habilitado ele não tem que entender ao pé da letra, né? Mas lá está falando em inspeção interna, eu vou só entrar, ver o equipamento por dentro e só, mais nada. Não preciso medir espessura, não preciso fazer mais nada? Claro que não é assim. Quando fala em inspeção interna, significa maior abrangência. Pensa nisso. Inspeção interna, maior abrangência. Eu, por exemplo, chego lá, faço um visual externo, entro no equipamento e faço a inspeção interna. Isso é maior abrangência. Você olha o equipamento por dentro e por fora, ok? Inspeção externa, você não precisa abrir o equipamento, é só externo mesmo. E aí você vai medir espessura também, vai fazer tudo normal, só que você não precisa avaliar dentro do equipamento. Então, imagina que se teve um ano com inspeção interna e externa, no outro ano vai ser só externa. No outro, interna e externa novamente, e assim por diante. Interna e externa, lembrando, repetindo, é maior abrangência, ok? Obrigado, Vini, pela sua pergunta. O Jean Silva falou, professor, quem seria o fornecedor do boroscópio e do manômetro padrão digital? Existem vários equipamentos, tá? Se eu não me engano, aquele boroscópio que foi usado lá, ele é da Panam, não sei se é Panantec, alguma coisa desse tipo, tá? Existem endoscópios, né, boroscópios da Olympus, que são muito bons, mas muito caros também. Eu mostrei, na verdade acho que é amanhã, na terceira aula, eu vou mostrar um endoscópio que custa R$300, por exemplo, R$220. Esse é uma câmera, né, com uma luz na ponta e um dispositivo, um display onde você consegue ver. Com aquele boroscópio você consegue fazer as inspeções dos compressores de ar e consegue entender.
E custa R$200, R$220 o equipamento. Então imagina o seguinte, eu preciso no início comprar um equipamento de R$40 mil, um boroscópio com câmera dirigível, com, sei lá, uma sonda maior. Cara, não precisa, né? Você vai ficar tipo com uma bazuca para matar um pardal. Então cuidado para não gastar dinheiro à toa. Gaste dinheiro na especialização técnica, se concentre nos estudos e compre equipamentos mais baratos, de segunda linha, que são os chineses, né? Amanhã na aula eu vou mostrar quais são os equipamentos que você vai precisar para começar no mercado. Então vai ter lá medidor de espessura, eu vou dar uma dica de vou até falar o preço dele, preste bastante atenção na aula de amanhã, beleza? Vamos ver aqui, abraço pro Tiagão Magalhães está aqui também, Gabriel Kistner, Gabriel Mossoró, Rio Grande do Norte, cara, tá longe também daqui. Quais critérios podem me impedir de postergar o prazo máximo de inspeção de vasos com o SPI? Cara, não sei a resposta dessa pergunta. Quais critérios podem me impedir de postergar? Eu sei que existe alguns critérios que te dão a brecha de postergação, tá? Mas não lembro de cabeça quais são, porque eu não trabalho como SPI, né? Então não é a minha área. Apesar de que eu sei o que sei como funciona, já fui pago inclusive para ajudar na formatação, né, na elaboração de um plano de SPI, que eu acho ótimo, mas eu não vou lembrar para te responder isso aí. Vamos lá. 200, me manda no direct essa pergunta, viu, Gabriel? Me manda no direct essa pergunta, que aí eu estudo lá e te falo, tá bom? Não vou deixar você sem resposta, não. O Marcelo tá também a 230 km de Salvador, Bahia. Superaquecimento. Vamos ver aqui. Engenheiro João Reis. Marcos, numa situação em que você faz uma inspeção em um compressor de ar, por exemplo, e ele está em desacordo com a NR12, como proteção de correias, por exemplo, pode ter complicações na sua inspeção? Não, tá? Eu não reprovo a NR13 por falta de proteção de correia, tá? Mas eu coloco como sugestão para atendimento da NR12. Tá, se eu estou fazendo uma análise ou uma inspeção de NR13, tá, eu não acho justo o cliente ter um relatório reprovado de NR13 por falta de NR12. Eu coloco lá que ele tem um risco, inclusive de multa, né, de penalidade, coloco lá que ele tem um risco de utilização do equipamento se ele não adequar aquele equipamento conforme a NR12. Quer ver um exemplo? Se o equipamento está 100% de acordo com a NR12, né? E você faz a inspeção, a gente não coloca lá que ele está aprovado conforme a NR12, não é verdade? Então, se ele está reprovado também, eu não vou colocar que ele está reprovado conforme a NR12, se eu estou fazendo um laudo de NR13. Mas é importante que você coloque essa informação também para você se resguardar dentro do seu relatório, beleza? Vamos ver quem colocou pergunta aqui no direct. O engenheiro Jefferson, de Juazeiro do Norte, Ceará. Abraço, Jefferson. Vamos ver essa pergunta aqui do engenheiro Norton. Marcos, a maleta de calibração do exemplo da aula para início na área, ela atende vasos e caldeiras? Depende, Jefferson. Vamos lá. Vasos, a maioria dos vasos de pressão, né, de pequeno e médio porte, essa maleta vai atender sim, tá? Porque ela tem todas elas, a maleta ela é toda em rosca, então as válvulas flangeadas não vai atender. Então imagina o seguinte, válvulas de grande porte que são flangeadas, essas você não consegue fazer numa maleta de pequeno porte, por isso que essa maleta ela precisa de alguns acessórios. A minha maleta ela tem uma bancada extra e eu tenho vários flanges, né, para montagem e desmontagem para fazer testes de válvulas de grande porte, que vão até, se eu não me engano, até 16 polegadas, tá? Eu consigo fazer válvula até 16 polegadas, muito grande, válvula de 16 polegadas, muito grande. Então imagina assim, não sei se é 16, acho que é 12 polegadas, válvulas de 12 polegadas, até 12 a gente consegue fazer lá.
Mas as menores, todas, né, que são roscadas, a gente consegue fazer também. Então, a abrangência é grande, mas ela precisa de alguns acessórios que você vai, né, colocar para atender essas válvulas maiores. E aí, quando eu falo válvulas maiores, entra também as válvulas de caldeira. A maioria das válvulas de caldeira ela não é roscada, ela vai ser flangeada, porque ela é API, né? É por conta da temperatura. Imagina que a temperatura de uma válvula de caldeira é diferente de uma válvula de vaso de pressão. Tanto é que não pode, né, pegar uma válvula de um vaso de pressão e colocar numa caldeira, porque não atenderia, beleza? Obrigado, engenheiro Norton, pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. O SL Lisboa. Na verdade, C Lisboa perguntou o seguinte: no caso da válvula de segurança estiver descalibrada ou o manômetro descalibrado, como proceder? Apenas trocar? Cara, legal a sua pergunta, eu acho que interessante. Apenas trocar ou fazer algum ajuste? Vamos lá. Existem ajustes que a válvula de segurança permite, né? Qual é esse ajuste, né? A gente considera 10% de ajuste. O que seria isso? Eu tenho uma válvula que a pressão dela, a pressão de ajuste era 10. Eu fui fazer o teste, abriu com 11. Eu consigo então voltar ela através de ajustes internos, né, dos anéis. Eu vou ajustando os anéis até chegar os anéis e também, né, a haste. Eu vou soltando um pouco a mola ou apertando a mola para fazer esses ajustes, ok? Isso é possível. Agora imagina o seguinte: o set point é 10 e abriu com 14. Cara, essa válvula já foi danificada, você não consegue ajustar ela, você vai ter que trocar componentes internos ou trocar a válvula toda. Então imagina que você tem uma válvula de médio porte para grande e ela tá nessa situação, cara, não dá para você ajustar 40%, você vai danificar a válvula, já está danificada a válvula. O ideal é você trocar a mola e trocar a haste se ela estiver empenada. Já aconteceu algumas vezes com a gente. Cheguei lá, por exemplo, a válvula, cara, tava totalmente irregular. Tava com 16, não abria, ela nem abriu com 16 quilos que ela começou a vazar. E o equipamento trabalhava com 8 quilos. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu fui avaliar, investigar, o próprio operador falou assim, sabe o que é, Marcos? Tava vazando, essa válvula tava abrindo toda hora, o pessoal veio aí e apertou ela. Quer dizer, o pessoal apertou tanto a válvula que a haste empenou e a mola foi embora, estragou a válvula. Nesse caso, a gente optou por trocar a válvula toda. Então eu sugeri para o cliente de fazer a troca, porque a válvula estava muito danificada. Inclusive a haste dela, a sede dela estava danificada também. E aí, existem situações que você vai fazer o ajuste. Manômetros, depende do manômetro. Se você tiver algum problema, por exemplo, eu tenho um problema lá, o ponteiro não tem ponteiro no manômetro. Já aconteceu situações como essa. O ponteiro está quebrado, o manômetro está o vidro quebrado, o ponteiro quebrado, o manômetro não funciona. Cara, não compensa. Um manômetro como esse custa R$70. Então não compensa você tentar consertar um manômetro muito velho, principalmente de vasos de pressão como esses que a gente viu no treinamento, né? Que são vasos de pressão que usam manômetros de classe A2. Esses manômetros de classe A2, eles são muito baratos. Agora, não, eu tenho um manômetro glicerinado grande, né? E ele tá com um erro de paralaxe, ele tá com uma variação, na hora que ele tá no 0, ele tá no 2. Dá para fazer algum ajuste? Sim, você pode tentar fazer ajustes manuais ou desmontar ele internamente e fazer o ajuste manual para zerar ele, ok? E aí você retoma o teste novamente. Beleza? C. Lisboa, obrigado pela sua pergunta, viu, cara? Deixa eu ver aqui quem mais. O Mauro Lúcio está perguntando o seguinte: sobre o transporte do nitrogênio em carro fechado, como proceder? Não é permitido, lei de trânsito. Cara, não conheço essa lei de trânsito. No porta-mala eu acredito que possa sim ser carregado, não teria problema não. Como eu ando de caminhonete, eu carrego lá atrás, né, na caminhonete, mas
Eu não sei, eu preciso me inteirar sobre leis de trânsito, ainda tô meio por fora. Passa aí mais informações, Mauro Lúcio Dias, pra gente aí, pra ajudar a gente não fazer nada de errado, né? Já pensou tomar uma multa por causa de um cilindro de nitrogênio? Mas beleza, sempre o cilindro ele tem uma capa protetora, tá, gente? Aquela capa sempre tem que estar nele, pra você fazer o transporte, ok? Que realmente é uma bomba aquilo lá, né? Vamos ver aqui outra. Marcos, boa noite. Quem que tá falando aqui? Renato Merida. Boa noite, Marco. Ó. Gostaria de saber sobre compressor odontológico, se precisa de laudo. Cara, excelente pergunta. Eu acho que eu citei isso no treinamento, na segunda aula ou na terceira, não me lembro. Mas precisa sim, viu? Eu estava numa fábrica de compressores esses dias atrás e tinha muitos compressores lá odontológicos, né? Da Gnatos, por exemplo, que é fabricante de equipamentos odontológicos, fabrica a cadeira e tal, e eles já vendem também os compressores odontológicos. Ele é um compressor como qualquer outro. A única coisa que você vai ter que fazer é o cálculo de volume, cálculo de produto PV. Se ele for de grande porte, ele vai com certeza enquadrar. Mas se ele for de pequeno porte, pode ser que ele não se enquadre, tá? Mas a maioria, 99% dos compressores odontológicos se enquadram sim na NR13 e precisam dos mesmos laudos que qualquer outro compressor. Beleza, brother? Obrigado aí pela pergunta. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. O Argel Vieira, abraço Argel, Guarapuava, Paraná. Rapaz, o pessoal do Paraná tá em peso hoje aqui, hein? Vamos ver a pergunta aqui do C. Lisboa de novo. Qual a diferença de utilizar na alimentação da maleta de teste nitrogênio ou ar pressurizado? Cara, legal a sua pergunta. Hoje eu fui numa empresa e o pessoal faz testes de... não só da válvula, mas faz teste do pressostato dos compressores de ar com ar comprimido. Mas sabe como que é o teste lá? Eu vi o equipamento dele. Ele até abriu para mim ver por dentro o equipamento. Ele tem um pistão que triplica, né, a pressão do ar comprimido. Então vamos lá. Ele tem uma linha de ar comprimido na empresa dele de 12 quilos, ok? As válvulas que ele testa e os pressostatos que ele testa até 16 quilos. Como que ele testaria uma válvula de 16 quilos com uma pressão de ar de 12? Impossível. Então, tanto o nitrogênio como o oxigênio, né, ou o ar pressurizado, serve para fazer o teste? Sim, a resposta é sim. Mas você precisa de uma pressão maior do que a que você vai testar, senão você não consegue. Então, imagina que eu vou testar uma válvula de segurança de abertura de 16 kg, mas eu tenho um compressor de ar que gera 12 kg de pressão. Nunca ela vai abrir, ok? O nitrogênio, como você tem ele em cilindros de 1 metro cúbico, por exemplo, que é igual que eu tenho lá, o nitrogênio ele está a 150 bar de pressão lá no cilindro dele. Então é muito fácil, é só eu ter um controlador de pressão para que eu possa controlar. Então quando eu vou fazer válvulas de segurança ou manômetros, né, até 20 quilos, eu abro até 20 ali e trabalho, vou trabalhando. Ah não, agora eu vou fazer uma válvula de segurança que abre com 60 quilos. Eu regulo o meu registrador, abro e uso 60 quilos. O compressor de ar, né, se eu tiver um compressor de ar, para conseguir 60 quilos, por exemplo, cara, imagina o tamanho do cilindro multiplicador que eu vou precisar para atingir isso. E seria um sistema, cara, muito complexo para você fazer isso. Então não compensa. Nem tente fazer isso que você vai gastar mais dinheiro à toa. Um cilindro de nitrogênio custa R$1.000, tá? O cilindro de nitrogênio custa R$1.000. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta do Irineu de Arruda Camargo. Vamos lá. Irineu de Arruda Camargo perguntou o seguinte: preciso fazer inspeção interna em um pulmão de ar, porém a produção não para. O que devo fazer? Legal. Ô Irineu, é o seguinte, ó, existe solução para isso, tá?
Quando você fala em inspeção interna, significa que você precisa avaliar principalmente a presença de corrosão interna, ok? Tá acompanhando aí, né, Irineu? Então eu vou fazer uma inspeção interna, eu preciso acompanhar, eu preciso avaliar se existe alguma corrosão interna. Esse é o objetivo da inspeção interna. Quando o equipamento é gigantesco, eu tenho uma porta de visita, eu entro dentro do equipamento e olho a olho nu. Uma lanterna e assim por diante. Quando o equipamento é pequeno, eu uso uma endoscopia. Então, seria o caso seu, né? É um tanque pulmão, né? Se é um tanque pulmão, você ia usar um endoscópio, provavelmente. Mas vamos lá, se você não consegue fazer isso porque a produção não para, eu sugiro que você substitua a inspeção interna, né, que a norma permite isso, por um ensaio que dê um parâmetro para você avaliar internamente. E aí vai a dica, ultrassom B-scan. O ultrassom B-scan, ele não é um ultrassom pontual, certo? Ele é um ultrassom de varredura, você vai varrer várias faixas, né, no seu equipamento para avaliar como que está a espessura do outro lado de forma linear. Então imagina o seguinte, imagine que o ultrassom B-scan é como se ele estivesse cortando a chapa do seu equipamento e medindo as espessuras ao longo a cada milímetro, entendeu? Cada milésimo de milímetro ele está medindo a espessura, ele está desenhando a face, esse corte, ele está desenhando esse corte. Isso que é o ultrassom B-scan. Isso eu ensino no curso de alta performance em NR13, tá? Eu estou dando essa dica que é essa para vocês hoje, beleza? E aí você consegue substituir a inspeção interna por esse ensaio e não vai ter aí o problema, né, de um atraso na sua inspeção. Beleza, Irineu? Um abraço para você, viu? Qualquer coisa me chama no PV lá que eu te ajudo mais. Vamos ver se tem alguma outra. Pergunta do Bruno BCRO. Bruno, e aí, Brunão? Obrigado pela pergunta. Qual o valor do curso avançado? Ah, legal, cara. Boa pergunta. O curso avançado, ele vai entrar na promoção. Eu não vou falar o valor porque você mesmo pode ir lá. Vai lá na bio do meu Instagram que tem lá o curso. Se você quiser comprar agora, você consegue. Só que eu não vou falar para você comprar porque essa semana, amanhã é quarta, na quinta-feira nós vamos, né, dar um desconto bacana. Então espera até quinta para comprar na quinta, tá bom? Você vai ver aí quanto custa esse treinamento. E não é, cara, é barato o treinamento, é o menor preço que eu já fiz nos últimos, sei lá, acho que faz uns 2 anos que eu não pratico esse preço que eu vou praticar dessa vez. Então quem tá aí esperando para comprar, que já viu promoções anteriores, né, e não comprou, aproveita essa oportunidade. Beleza, Bruno? Aproveita lá também você. Vamos lá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta do Sami Chaves. O que proceder com um vaso sem nenhuma documentação, sem placa, mas uma espessura muito boa para a pressão? Cara, o que seria? Vamos lá, o Sami Chaves, você tá aí no nosso... Você tá aqui na live ainda? Fala aí comigo. Fala aqui comigo. Ó, estou aqui. E aí você me explica o que você entende por espessura boa. Porque vamos lá, se você está considerando que a espessura está boa, você tá comparando isso com alguma coisa, correto? Então se ele está comparando, ó, a pergunta dele, como proceder se o vaso, né, não tem nenhuma documentação, não tem placa, mas tem uma espessura boa para a pressão, né, que ele trabalha. O que seria boa? Se você tem uma base de comparação, ok. Agora, se você não... Olha lá, ó. Estou sim, aí, ó. Se você, o que seria boa para você? Você tem uma base de comparação? É boa comparado ao quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Agora, vamos lá. Eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta. Tudo na NR13 tem que ser documentado, tem que ser comprobatório, ou seja, você tem que fazer um ensaio e escrever o resultado, você tem que fazer uma inspeção e mostrar uma foto, você tem que fazer um cálculo e mostrar o cálculo. Então não adianta você simplesmente ter um sentimento que está boa se você não tem uma base de comparação. Qual seria uma base de comparação? O documento, que você falou que não existe. Se não existe documento nenhum, não dá para ter uma conclusão.
Então, se você não consegue ter uma conclusão, para mim já não serve. Já está irregular. Não tem prontuário? Está irregular. Não tem placa de identificação? Está irregular. É uma irregularidade menor, mas está irregular também. Então, imagina o seguinte. Se não tem nada o equipamento, primeiro passo, fazer o cálculo, reconstituição de prontuário, com base no ASME 8, divisão 1. Fez os cálculos, e eu vou ensinar, não sei se foi na segunda aula, eu acho que é na terceira aula eu vou ensinar você a fazer esse cálculo, tá? De PMTA. Então, presta atenção na terceira aula que você vai entender. Fez o cálculo, achou a espessura mínima, tá? Para aquela PMTA que ele trabalha, e se você não tem nem a PMTA, você tem a pressão de operação. Então, qual que é a PMTA? Joga 20% acima. Ah, eu tenho lá, trabalho com 10, então a PMTA é 12. Trabalho com 8, a PMTA é 10. Joga lá, um pouco acima da pressão de operação. Então, se você tem a pressão de operação, você vai conseguir estimar a PMTA e fazer um cálculo de espessura mínima. Chegou na espessura mínima, aí você já tem o parâmetro necessário para aprovar ou reprovar o equipamento. Beleza? Sami Chaves. Respondido aí, Sami? Coloca aí se te ajudou aí a resposta. Deixa eu tomar uma água aqui. Foi na segunda aula. Ah, foi na segunda aula que eu ensinei a fazer o cálculo? Ixi, eu tô perdidaço aqui, hein? Vamos lá, ó. Vasos de pressão com reparo. Fala, Marião. E aí, como é que você tá? Um abraço pra você, meu. Ó, meu personal aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vasos de pressão com reparo e nenhuma documentação. Como proceder? Cara, eu já acabei de falar, mas vamos lá. Você adicionou aqui um item, né, que é o reparo. Além da reconstituição de prontuário, quem fez essa pergunta é o Lucas Gouveia. Viu, Lucas? Além da reconstituição de prontuário, que eu já expliquei na pergunta anterior, né, que você precisa ter a reconstrução de prontuário, senão não vale de nada, você vai precisar fazer uma avaliação, né, desse reparo para saber se o reparo foi bem feito ou não, porque você vai se responsabilizar pelo equipamento. Imagina que uma inspeção periódica, o equipamento vai ficar sobre a responsabilidade daquele profissional habilitado até a próxima inspeção, né? O prontuário vai ficar sobre a responsabilidade do profissional que reconstituiu o prontuário até o fim da vida útil do equipamento, com base no cálculo que ele fez, ok? Então, quando você tem um reparo, tem lá uma solda, por exemplo, visivelmente é uma solda fora de projeto, talvez uma solda circular, um tamponamento de um tubo que foi retirado, alguma coisa assim. O ideal, você não precisa... Ah, não, está reprovado o vaso. Faça um ensaio não destrutivo, pode ser um ultrassom, dependendo do equipamento, né? Se for um equipamento que necessita de uma eficiência de junta 1, tem que ser ultrassom ou radiografia. Se for um equipamento que é uma eficiência de junta 0,8 ou 0,7, faça um visual e líquido penetrante. Faça o líquido penetrante, certifique que não tenha trinca, não tenha nenhum poro. Certificando isso, você consegue então aprovar o equipamento mesmo tendo aquele reparo. E aí você vai colocar na sugestão que qualquer reparo realizado no equipamento deve ser comunicado para o profissional habilitado para que ele gere um projeto de alteração ou reparo. Claro que você não vai gerar um PAR com data retroativa, não existe isso. Não dá para saber que material que foi, quem soldou, nada disso. Então só o LP para garantir que a solda está boa, que ela está aprovada, beleza? Obrigado, Lucas. Olha o Sami aqui, ó. Respondido, Marcos. E o vaso com pressão de trabalho de 175 PSI e uma chapa de 9 a 13 de espessura, vaso antigo. Cara, eu costumo dizer que os vasos de pressão antigos, eles são melhores, né? Infelizmente, eles são melhores do que os novos. Os cilindros antigos eram fabricados com chapas muito grossas mesmo. Nesse caso, eu acho que ele foi reutilizado. Ele devia ter sido fabricado para outra coisa e o cara tá usando o cilindro para ar comprimido, tá? Porque 9 e 13, só se ele tiver um diâmetro grande, né? Apesar da pressão aí ser em torno de 12,5, né, kg/força por centímetro quadrado, de 9 a 13 milímetros de espessura, ele deve ter um diâmetro grande. E aí que tá, né?
Olha o sentimento que você está tendo, Sami. Às vezes você acha que 9 a 13 milímetros, 9 e 13 milímetros tá bom, mas dependendo do diâmetro do seu equipamento, né, isso aí vai ser muito em cima do que precisa. Então, por isso que tem que ter o cálculo, cara, porque quanto maior o diâmetro, maior a espessura também, beleza? Menores diâmetros, menores espessuras. Ok? Essa é a regra. Vamos aqui para mais uma pergunta. Pergunta do Bruno Luiz. No curso que você ensina no curso você ensina a precificar cada trabalho de vaso de pressão? Ô Bruno, sim, no curso de alta performance eu ensino, tá? Que é o curso completo do método AP. Esse curso básico que eu tô dando agora, não, porque não dá tempo, né? É um curso mais básico, um curso de... Cara, deu 3 horas mais ou menos de treinamento. Mas no curso avançado, que é o curso completo, sim, eu ensino. Inclusive tem um módulo, né? Que é o módulo 15 do treinamento, é só sobre gestão comercial. A gente ensina a prospectar cliente, ensina a fazer a proposta, ensina a dar o preço e ensina a fazer a entrega. Então, é o serviço completo, eu costumo dizer, né? Tem um aluno meu aí, o Marquinhos, abraço Marquinhos. O Marquinhos fala que eu tô ensinando o pulo do gato pros caras, né? E é mais ou menos isso mesmo. Ontem tava aqui os 2 alunos, né? O Kelvin e o Caio, e o pessoal percebeu, né? O Kelvin e o Caio já estão faturando alto, cara. Eles estão faturando acima de 80 mil reais aí por mês e tá voando. Mas porque eles conseguiram, né, alguns clientes maiores. É fácil conseguir clientes grandes? É fácil se você for especialista, se você realmente se especializar. Por isso o curso de alta performance e a mentoria também que eu entrego junto com o curso é tão vantajoso assim. A mentoria são 5 aulas, né, que a gente ensina aí o passo a passo para o sucesso. Por isso que chama Trilha do Sucesso a mentoria, beleza? Ô Bruno, tô te esperando aí, cara, na próxima turma, beleza? Vamos ver aqui. Ó, o Sami Chaves falou, é um vaso de pressão com volume aproximadamente de 600 litros. Apenas. Não é apenas não, cara, cuidado, hein? Tem que fazer o cálculo. Manda para mim os dados desse equipamento aí, vamos calcular junto. Se bem que se você assistiu a segunda aula, aí o pessoal falou que está na segunda aula o cálculo. Faz o cálculo desse daí e depois você me fala aqui. Assiste lá, Sami, a segunda aula. Faz o cálculo lá desse equipamento. Você deve ter o diâmetro, deve ter aí a altura certinho, né? Vê lá se a espessura dele tá ok. Depois você me fala. Me manda no direct. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta do Jean Silva. E aí, Jean Silva, obrigado pela pergunta. Professor, consegue passar o fornecedor do boroscópio e do manômetro padrão digital? O manômetro eu lembro de cabeça. É Fonden. Me chama no direct que eu te passo certinho, ô Jean. Me manda lá no direct. Pessoal, ó, tem muita gente mandando mensagem no direct pra mim e fica meio inquieto, né? Às vezes o pessoal manda no direct e acha que eu já vou responder logo de cara. Eu não consigo, é muita informação, é muita gente mandando mensagem no direct. Mas manda que eu respondo todo mundo. Se eu não conseguir responder no mesmo dia ou no outro dia, cara, vai vir a resposta, você pode ter certeza, tá? Eu não deixo de responder, é que é muita gente mesmo, então tem que ter só um pouquinho de paciência, mas me manda lá, Jean. Você tá aí na aula ainda, Jean? Manda lá no direct do Instagram que eu mando os detalhes para você. Eu mando tanto o fabricante do endoscópio, como também o fabricante do manômetro padrão. E esse padrão é o A1, tá? É o padrão mais preciso. E esse padrão que eu usei é de 0 a 100 bar. Vamos lá, eu comprei da China, hein, gente? Chama lá no direct que eu mando para você. Vamos ver aqui. Ô Bruno, quais itens de segurança obrigatório de um vaso de pressão? Ô Brunão, legal a sua pergunta, vamos lá. Quando a gente fala de vaso de pressão, primeiro passo é avaliar estrutura do equipamento e processo. Por que o processo? Se você lê a norma NR13
rapidamente você vai falar assim, mas por que o Marcos Rosa não falou que é manômetro, válvula de segurança? Manômetro e válvula de segurança tem que ter. Prontuário, documentação, tem que ter. Isso tudo é óbvio, né? Tá escrito lá. Mas dentro do curso de alta performance, eu ensino, por exemplo, que em algumas situações, vasos de pressão não precisam nem ter válvulas de segurança. Mas por que não? Eu ensino lá, eu mostro para você como que faz. Entendeu? Então, às vezes, tem um cliente meu, por exemplo, que tem lá, Marcos, eu estou gastando muito com... na verdade, foi um profissional habilitado e falou assim, para você adequar a sua planta, ele tinha 98 vasos de pressão, 98 vasos na planta. Era uma planta toda interligada, né? Era bem interessante, inclusive. Era de etanol, uma planta de etanol. Era uma destilaria de etanol, né? E nessa destilaria o pessoal falou assim, veio um profissional habilitado aqui, né? Reprovou os nossos vasos e falou que a gente precisa instalar válvula de segurança e manômetro, ou válvula de segurança em todos os equipamentos. Que você me diz sobre isso? Eu falei, cara, existe uma possibilidade de a gente não instalar em todos os equipamentos. A própria norma fala isso. Existe, inclusive, situações que você não precisa ter a válvula de segurança, tá? Isso tudo está na norma técnica. Eu ensino tintim por tintim dentro do curso de alta performance. Lá nesse cliente, com 98 vasos de pressão, ele pôs 6 válvulas e atendeu toda a planta, ok? Toda a planta dele foi atendida com 6 válvulas, exatamente. Então imagina quanto que seria a questão, o custo de manutenção de uma planta com 98 válvulas de segurança e uma planta com 6 válvulas de segurança. Então é muito, né, diferente e com certeza traz uma economia muito grande para o cliente. Aí você fala assim, Marcos, mas você tá doido, né? Você faz calibração de válvula e você tá reduzindo o número de válvula do seu cliente. Cara, o que eu faço é resolver problemas para os meus clientes, é isso que eu faço. E é por isso que os meus clientes não saem mais, né? Não vão para outro profissional, eles sempre ficam comigo, porque eu resolvo o problema deles, eu ajudo eles a economizar com a própria norma NR13 e as brechas da norma técnica, que seria o código ASME. Beleza? Por isso que tem que conhecer bem o código ASME e eu explico tudo isso no curso de alta performance. Vamos ver outra pergunta aqui. Espaço Segurança e Engenharia. E aí, como é que tá? Fala seu nome aqui depois, Espaço Segurança e Engenharia. Reservatório de gases medicinais. As inspeções seguem o mesmo padrão inicial, periódico e extraordinária? Beleza, vamos lá. Existe reservatórios que você fala não são os cilindros, né? Porque aquele cilindro, ele não enquadra na NR13, tá? O cilindro de gás, por exemplo, cilindro de oxigênio, cilindro de nitrogênio, cilindro de argônio, vamos falar esses outros gases, né? Você está falando medicinal, provavelmente é o oxigênio. Aquele cilindro, né, que parece que é o cilindro normal de transporte de gás medicinal, né, de fluido medicinal, ele não se enquadra na NR13. Se você está falando de algum equipamento que se enquadra na NR13 e tem esses fluidos, né, que seriam já aqueles equipamentos de grande porte, e aí vão enquadrar, né, nos tanques criogênicos, que seria aqueles equipamentos grandes que tem lá oxigênio, CO2, né, muito usado inclusive em cervejarias, né, ou até em fábricas de refrigerante. Esses equipamentos se enquadram sim na NR13, tá? Vamos lá. É o Mauro de Bauru. E aí, Mauro? Bauru tá pertinho aqui, hein, Mauro? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Raquel Guimarães Amorim. E aí, Raquel, tanque com amônia. Qual que é a sua pergunta, Raquel? Deixa eu ver se tá aqui. Mas se passou aqui alguma pergunta da Raquel. Quais equipamentos e ferramentas para o início das inspeções? Está na aula 3 desse treinamento, tá? Aula 3 do treinamento. É amanhã, viu? Quem está perguntando isso aqui? O André Rodrigo. André, amanhã você vai ficar sabendo disso aí, na aula 3.
eu falo sobre os itens, né, que você precisa para iniciar, tá? Não tá aqui não. Tá. Tanque com amônia. Quais cuidados com a inspeção? A Raquel tá perguntando. Deixa eu tomar mais água aqui. Ô Raquel, vamos lá. Quando a gente fala em amônia, nós estamos falando em fluidos letais, ok? A amônia realmente ela é classificada, é o NH3. O NH3 ele é um fluido letal e ele pode causar a morte por asfixia, ok? Se ele é um fluido letal, a primeira coisa que você tem que avaliar numa documentação e ficar atenta a essa documentação seria os cálculos e a eficiência de junta usada. A eficiência de junta com base no UW12 do código ASME 8 divisão 1 é 1 para esses equipamentos, para fluidos letais. Então você precisa colocar a eficiência de junta 1 no seu cálculo. Mas como que você prova que aquele equipamento tem eficiência de junta 1? Através de ensaios não destrutivos. A eficiência de junta 1 para fabricação é a radiografia ou phased array, ok? Quando você faz uma reconstituição de prontuário, fica a seu critério qual é o tipo de ensaio que você vai usar. Eu, por exemplo, uso o ensaio de ultrassom convencional, que é mais barato do que uma radiografia, né? Não precisa esvaziar o equipamento, você pode fazer com ele cheio mesmo. E aí eu já aproveito para fazer também inspeção interna através do Basecam. Então eu faço a medição de espessura por Basecam e já faço também a ultrassom na solda para garantir que tem uma penetração total. Se eu garantir através desse ensaio que tem penetração total, eu uso no meu cálculo eficiência de junta 1, ok? Isso para reconstituição do prontuário. No caso das válvulas de segurança, dificilmente um tanque de amônia vai ter uma válvula só. Geralmente ela tem um manifold, né? Interligando duas válvulas. Por que duas válvulas? Por conta da vazão? Não, porque como é um fluido letal, eu não posso tirar essa válvula e deixar o líquido lá aberto, né? Isso é pressurizado, ele vai vazar e vai contaminar. Então eu tenho um manifold, eu faço o quê? Eu fecho uma válvula, calibro uma, depois eu ponho ela no lugar, faço o reverso no manifold e calibro a outra, certo? É assim que funciona. No caso do manômetro, mesma coisa. Ele precisa de uma válvula de fechamento ou 2 manômetros, tá? No manifold também. Calibra um, depois calibra o outro. Esses são os cuidados que você precisa ter para equipamentos com amônia. Ficou claro para você aí? Quem que perguntou mesmo? A Raquel, né? Raquel Guimarães. Cara, aproveitando a pergunta da Raquel aqui, tem muitas mulheres, né, fazendo esse treinamento de NR13 e já estão, inclusive, né, muitas mulheres aderindo ao curso de alta performance para atuar na NR13 com força. Mulherada vai dominar a NR13 aí, hein? E a Raquel aí, ó, te vejo no curso lá, viu, Raquel? Não deixa de fazer o treinamento completo não, que tem muita coisa boa por aí. O Lucas Moura perguntou aqui, eu vou responder mais 2 perguntas, tá? Lucas Moura, qual o valor cobrar de inspeções em autoclaves que também é categorizados como vaso de pressão? Cara, depende. Se você está falando de autoclaves de pequeno porte, não dá para se cobrar muito para fazer uma inspeção como essa. Se já tem toda a documentação, vai cobrar uns 700, 800 reais. É uma diária de serviço, talvez até uns 1.000 e 1.200. Então varia, né? Depende do tempo que você vai gastar, mas varia em torno de 800 a 1.200 reais, tá? Inspeção periódica. Agora existem autoclaves, cara, gigantescas da área farmacêutica, por exemplo, para fazer tratamento de soro fisiológico e assim por diante. Mas eu já vi que é uma autoclave do tamanho de uma casa. Você vai gastar 2 dias para fazer uma inspeção como essa. Então aí o custo vai ser maior, em torno de 3 a 4 mil reais. Beleza? Eu vou responder mais uma pergunta, tá? Vou responder do card. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui. Tá. Vamos ver aqui. Professor... Opa. Vamos ver aqui, ó. O R para
RP ar-condicionado. Fala RP, como é que tá? Professor, compressor de ar condicionado, funcionando, porém com barulho. Parece que tem uma pedra esquenta muito, mas gela o ambiente. Quais riscos do compressor em funcionamento? Cara, não vou saber te falar. Compressor de ar-condicionado, dependendo do tamanho do ar, não se enquadra na NR13, tá? Esses compressores, eles não vão se enquadrar na NR13. A maioria deles. Não vou saber te responder. Eu vou responder mais uma pergunta aqui. Vou ficar te devendo essa aí do compressor de ar, hein? Vamos lá. O Advilson Martins. E aí, Advilson? Tá aí de novo, hein? Você tava ontem na live, né? Eu lembro que eu respondi pergunta sua. Ó, esse curso, deve estar falando do curso de alta performance, né? É destinado a técnico de segurança do trabalho? Cara, sim, tá? O curso de alta performance, qualquer pessoa que é da área consegue pegar muito bem. Na verdade, o curso de alta performance NR13, ele vai conseguir levar você do zero a especialista. Se você já é técnico de segurança e já está acostumado com os termos técnicos, vai ser muito melhor, vai ser rápido. Você vai aprender rapidamente, tá? Então, esse curso é um curso para qualquer pessoa. Eu quero continuar trabalhando como CLT, mas eu quero fazer o curso de alta performance para melhorar o meu currículo. Posso? Pode. Muitos alunos meus melhoram currículos através disso. Eu ganho mais, né? Passam a ganhar mais. Não, eu quero empreender. Posso fazer o curso de alta performance? Pode. Não, eu quero trabalhar como PJ, né, para outras empresas. Posso fazer o curso de alta performance? Pode. Então é para qualquer pessoa que queira trabalhar de forma correta dentro do mercado da NR13. Por que eu falo de forma correta? Porque tem muita gente aí fazendo cagada. Então, assim, se você quer continuar fazendo cagada, não faz o curso de alta performance, não. Continua do jeito que tá. Quer fazer do jeito certo? Faça o curso de alta performance, beleza? O Jean falou aqui de novo. Professor, estou comprando um PC 507 para calibrações. O que o senhor acha? Não sei, não conheço esse instrumento. Deve ser um manômetro padrão? Não sei, não conheço, cara. Me manda lá depois no direct lá uma foto dele para mim dar uma olhada. Para técnico de refrigeração também serve? O Luiz está perguntando. Ô Luiz, vamos lá. O técnico de refrigeração, ele está mais ligado para a área térmica, né? Então vamos lá. Se você quer atuar dentro da NR13 para fazer inspeção de vasos de pressão de refrigeração, como o caso que eu falei agora, né? Os vasos de amônia, por exemplo, eles são vasos de pressão da área de refrigeração, das indústrias. Então, para você refrigerar, por exemplo, uma câmara, né, gigantesca de um frigorífico, não dá para fazer com ar-condicionado. Tem que ser o quê? Um processo ou com etanol, álcool glicol ou com amônia. Então você precisa, né, enquadrar esses equipamentos na NR13. Se você quer trabalhar com a NR13, serve também para você, ok? Técnico de segurança pode fazer inspeção depois de fazer o curso? Pode. Eu tenho profissionais, né, da área técnica, por exemplo, técnico em mecânico, técnico em automação, né, que trabalham, né, fazendo inspeções. A única coisa que eles não conseguem, os técnicos, é assinar a RT. A RT é uma atribuição técnica do engenheiro mecânico. Então, se o cara quer empreender nisso, ele precisa de um apoio de alguém que é engenheiro mecânico para fazer a RT. Agora, qualquer um pode fazer. Eu tenho alunos que são técnicos de segurança, fizeram um curso de alta performance, hoje o cara tem 2, 3 engenheiros que são funcionários dele, trabalhando para ele. Então, isso funciona mesmo. Meu curso voltado na área de grande porte de amônia. Lá, ó. O Luiz falou, meu curso é voltado na área de grande porte de amônia. Cara, então você está na área certa. Se você já é técnico de refrigeração, ô Luiz, me chama no direct depois que eu vou pedir uma ajuda para você. Eu tô com um serviço aqui, eu vou ver se você consegue me ajudar. Eu não sei de que área, de que região que você é, mas a gente troca mensagem. Eu vou te mandar depois o meu WhatsApp lá para você conversar comigo. O Luiz André Lima de Oliveira.
né? Luiz André Lima de Oliveira. Me chama lá no direct, Luiz, pra gente trocar uma ideia. Eu me interessei aí no seu nicho de negócio. Beleza? Galera, vou ficar por aqui, queria agradecer a todos vocês, tá? De coração. Espero que, se você ainda não fez a aula 1, a aula 2, né? Amanhã vai sair a aula 3, mas a 1 e a 2 também vai estar liberada. Então não perca a oportunidade. Não fez a aula 2? Faça. Não fez a aula 1 nem a 2? Amanhã faça as 3 aulas, mas aproveite o treinamento, que é muito bom. É bom demais para vocês perderem essas oportunidades, tá? Queria agradecer vocês de coração. Tamo junto e é só